introdução, graças a Deus, a última lição desse semestre, maravilha, né? Com esta lição encerramos o trimestre de estudos a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, com quem teve início o povo judeu. Isaque e Jacó têm seus nomes na galeria da fé de Hebreus 11. Eles deixaram um legado inestimável para o povo judeu, para a igreja do Senhor e para toda a humanidade. Em todos os tempos, tanto o judaísmo como o cristianismo têm exemplo de fé e obediência dos patriarcas a Deus, como Abraão, para todos os que querem desenvolver uma fé verdadeira, né? Então, queridos, para nós começamos aqui, o justo viverá da fé, entendermos a interpretação bíblica, legado, história, mensagem, um espelho do futuro. Quando você olha para o passado também, você se exemplifica, você tem algo para a sua vida, para a sua conduta. Como nós vimos aqui, que nessa introdução fala de uma história e dá também os exemplos que a natureza de fé são tirados da onde? Dos nossos patriarcas, dos nossos antigos, dos nossos antepassados, dos nossos pais na fé, dos nossos heróis que sofreram e não negaram a sua fé, viveram piamente, ampliaram os seus caminhos, apagaram, né, as chamas do fogo. Então nós entendemos aqui que este princípio ele tem o seu fundamento firmado, porque 4 vezes nas Escrituras Sagradas, né, nós vamos entender, entre o 2 e o 4, começamos a entender que governa o quê? Um relacionamento, né, um relacionamento. Aí você vê que Hebreus 11, versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Os antigos alcançaram testemunhos. Relacionamento, participação, salvação, entendimento, compreensão. Justos, né? Foram justos em todo o seu caminho, sua maneira de ser, de viver, pela fé, de encarar a realidade do seu dia a dia. Como que nós vamos alcançar essa lição de vida? Como que nós vamos encerrar a nossa caminhada? Como? Sem fé? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós vamos encerrar nossa caminhada? Debaixo de mentira, para corrupção, engano? Nós temos que parar para pensar, para analisar, justamente que essa fé é essa que o Senhor está falando conosco. Encerrei a carreira, né? Guardei a mim e a fé, combati o bom combate, encerrei o que? A carreira, o apóstolo Paulo dizendo, e guardei o que? A minha fé. Então essa fé é um legado que jamais pode ser perdido. A gente não pode entrar em contradição. Está atribulado, está perturbado, está zangado, está triste, está aborrecido, está vivendo uma situação complicada, mas guarde a sua fé, guarde o seu coração, guarde a sua vida diante do Senhor, esconde ela, porque pela fé você vai alcançar misericórdia, pela fé você vai alcançar graça, pela fé você vai alcançar sabedoria, entendimento, superação, você vai superar. Mas irmão, quantas pessoas que entram em contradição, a falta de fé, se atribula, desiste, desvia, mente, nunca mentiu, mas passa a mentir. Nunca enganou, mas passa a enganar. Passa a viver uma vida relaxadamente, de qualquer maneira. Está faltando o quê? Alguma coisa aí, amém? Então nós temos que espelhar isso nas Escrituras Sagradas, para que a gente possa o quê? Obter êxito, né?
diante de toda a situação que nós estamos vivendo. Amém? Vamos trabalhar aqui o primeiro tópico, o legado de Abraão. O legado de Abraão. No primeiro tópico, vamos trabalhar aqui esse sentimento, essa história linda que nós temos que alcançar aqui, o objetivo dessa missão, né? Buscar os auxílios. Primeiro tópico fala o alcance do legado de fé de Abraão, né? O alcance do legado de fé de Abraão. Irmãos, entenda uma coisa: a herança de fé de Abraão não se limitou a Israel e à igreja de Jesus de Cristo. Ela alcança todas as nações e famílias na terra, e Deus lhe disse: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão o quê? Benditas todas as famílias da terra. Amém? Em ti, olha que coisa linda, isso é um legado, né? Isso é um legado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa tremenda, irmãos, que obra maravilhosa em que nós começamos a encontrar aqui. O que Deus, Ele, no princípio da história da humanidade, deixa aqui um legado tão especial. Imagina a chamada de Abraão, né? Que está aqui em Gênesis 12, versículo 1 e 3. Olha, ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei, e farei uma grande, aleluia, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu, e tu serás o que? Uma, e abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o tamanho disso aqui, irmãos. Olha que riqueza é essa. Deus deu carro zero para ele? Não. Deus deu ouro? Não. Deus deu prata? Não. Deu riquezas? Não. Mas olha, o que Deus está dizendo aqui? O valor da vida, o valor da alma, o valor daqueles que em ti brotarão o quê? Porque você será um exemplo para todos aqueles que te ouvem, para todos aqueles que proferiram o nome, para todos aqueles que lembrar de quem? Daquilo que eu estou gerando na sua vida. Onde você chegar será abençoado, bendito será todas as nações, toda a família da terra. Aqui está, atravessando fronteira, religião, placa de igreja, ministério, pastorado, em tudo, firmada a sua fé na vida de quem? De um patriarca histórico. Então aqui nós começamos a ver chamado de Abraão, chamado, promessa. Agora entenda uma coisa: a fé, ela tem uma separação, o que? Espírito. Então, irmã Dani, Deus te chamou, te fez uma promessa. Ele separa você agora para um processo espírito. Pronto. Irmã Gisele, Deus te chamou, fez uma promessa. Ele chama você, escolhe você para uma separação do espírito. Irmã Marcilene, Deus te chamou. Entenda, mas o Senhor nesse processo, Ele faz uma separação na sua vida. Espírito. Quem está falando com você é o Espírito Santo, é o espiritual, é o envolvimento, é a alegria, é a graça. Deus te chamou, mas você vai vencer no processo espiritual. Enquanto nós não entendemos isso, nós compreendemos isso, nós não temos uma promessa, um legado, uma vida, uma ação. Por quê? Foi imputado nele o que é aqui? Um selo. Aleluia. Um selo, pastor Léo. Foi imputado. Não. Você é crente, Deus me fez uma promessa. Assim foi com Abraão. Nós temos que começar a interpretar aqui os deveres de uma separação.
abandonou o quê? O mundo, abandonou a parentela, abandonou pai, mãe, tio, tia, sobrinha, abandonou tudo. Ele entendeu, agora imagina assim, o elo familiar que ele tinha. Mas a promessa que eu tenho com você, o que tem que fazer na sua vida, você tem que entender e interpretar aqui agora. Você não pode ter aliança com deuses, aliança com o mundo, aliança com todas as artilharias que existiam, aliança com o pecado. Você não pode ter aliança, Abraão, com a idolatria. Você tem que ser separado. Sabe por que crente enfrenta muitas tempestades na vida? Porque ele não consegue separar a sua vida e o mundo. Ele não consegue separar a sua fé. Ele não consegue guardar um legado, uma obra espiritual. Ele não consegue ter um conserto. Ele vive sempre em discussão com Deus e a sua fé, sempre achando que é um exagero que Deus pede, sempre achando que é um exagero que está acontecendo. Então, irmãos, começa a ter deficiências na carne, e com deficiência você não deixa legado. Com deficiência você não consegue encontrar o quê? O propósito que está acontecendo com você. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Por favor. Irmã Aparecida, irmã Marcelo, irmã Gisele, irmão Fábio, pastor Eldo, irmã Miriam, Jane. Bora, irmãos, descubra a dificuldade disso aqui. Olha o tamanho da promessa que tem. Amém? Olha, as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Por intermédio de quem? Abraão. Pois o Messias nasceria da sua semente. Na genealogia de Jesus apresenta o Evangelho de Mateus. Diz que Jesus, o Messias, era descendente de quem? Davi. Filho de Abraão. Mateus 1:1. Os que creem em Jesus como Salvador pela fé não são filhos de Abraão. Gálatas 13:7. A fé incondicional de Abraão. O que é a fé? A Bíblia diz que a fé é o firme que funda das coisas que não, é a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Abraão demonstrou ter essa fé, verdadeira. Quando foi chamado por Deus, ele estava em sua junto de sua família, num lugar onde predominava o que? Idolatria, sim. Certamente de alguma forma teve conhecimento de Deus, o Criador. O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar. Gênesis 12:3. Ele obedeceu ao chamado de modo incondicional. Ele colocou condições? Colocou condições? Não pôs condições. E aí, irmãos, obedeceu o chamado. A resposta ao chamado de Deus. Abraão recebeu o chamado divino quando se encontrava em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, indagando a Deus, mas não questionou nada. Sem a menor dúvida, Deus agradou-se da atitude de fé de Abraão, confirmou suas promessas, e ele e seus descendentes. Gênesis 22:15-18. Agora preste atenção numa questão, irmão, numa coisa. Como que a gente faz? São as condições que nós colocamos hoje para obedecer um chamado. A chamada de Abraão teve o que? Teve o que? Dedicação pessoal. Ele e o Senhor caminhavam, andavam juntos. Estava dentro de uma promessa a obediência, a alegria
a graça, a persistência. Nós começamos a entender que, humanamente falando, sincero, para viver uma vida de retidão, é fácil? Não. É fácil viver uma vida de retidão? É fácil vencer os intermédios, as indagações, ainda mais com essa falta de oração que todos nós estamos. Retidão, essa falta de comunhão ímpar. Comunhão não é assim, você troca uma ceia por qualquer coisa, você troca um culto por qualquer coisa, você troca um culto, como está fazendo hoje, troca o culto pela Copa do Mundo. Preste atenção. Será que estamos sendo crentes sinceros? Será que estamos sendo servidores do reino? Será que estamos, pastor Léo? Se colocar na balança, o que está faltando na nossa comunhão, na nossa vida? Retidão. Ela coloca aquebrantamento, superação, supera o seu psique, supera os seus traumas. Retidão devolve a sua alegria. Retidão aplana ao caminho, não olha nem para a esquerda nem para a direita, mas vai seguindo, vai orando, vai chorando, vai clamando, e Ele vai abençoando. Servo bom, servo fiel, envio meus anjos à esquerda, à direita, para cuidar de ti. Então, o que está faltando em nós? Nós começamos a analisar a falta de crer, que está aqui em Gênesis capítulo 15, por favor, e versículo de número 6. Capítulo 15, versículo 16. Aleluia! Preste atenção, por favor, escute. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. A justiça do Senhor veio. Ele é justo. Agora imagine a diferença de crer, de você aceitar. Obediência está no capítulo 15, versículo de número 5. Olha a confissão: bate-papo, conversa, serenidade, amizade. Aqui está falando de uma amizade com seu Criador. Quanto tempo você tira para isso? Olha aqui, presta atenção. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus. Isso aqui é um assunto psicológico. Chama você para fora. Vem. Pega na sua. Deus faz isso. Olha para os céus. Ele olha para os céus. Parece que está brincando, né? Conta as estrelas e as pode contar. E disse-lhe assim: será a tua semente. Na natureza, espiritualmente, olha para você. Conta as estrelas do céu. Bendito será todas as nações da terra. Imputado sobre ti será tua semente. Agora, irmãos, que legado a gente pensa em deixar? Qual é a história que você está escrevendo sua com Deus? Qual é a sua história no céu? Qual é a sua
Ontem, o pastor Jonathan, lá de Caldas, veio passar um dia com a gente. Almoçamos. Então, assim, conheço já o pai dele há muitos anos, né? O pastor Kim. E Jonathan estava contando para a gente como que foi quando o pastor construiu lá no Chile uma igreja, um prédio de 3 andares. Ele foi, comprou o terreno, mas não tinha como pagar. Ele falou para mim: tal dia eu vou te pagar o terreno. Aí começou a contar os dias e nada. Aí o pastor, ele pegou, entrou debaixo da cama, ficou debaixo da cama escondido e orando, pedindo a Deus, falando: Senhor, você fez uma promessa, falando com o Pai. Aí de repente o Senhor responde para ele: daqui 4 dias você vai pagar o terreno. Aleluia. Aí o irmão que estava numa outra região do Chile fez um negócio lá, recebeu, fez um voto. Aí o Senhor fala com o irmão: volta naquela igreja que você fez um propósito e entrega. Glória a Deus, aleluia. Aí de repente o irmão chega lá na casa do pastor Kim com o dinheiro para pagar a área da igreja, dos 4 dias que o Senhor tinha falado. Irmãos, você já parou para pensar qual é a experiência que você está tendo com Deus nesse tempo? As suas experiências estão vazias? A sua promessa está distante? O seu conteúdo com o Senhor, qual está sendo? Conte uma delas, fala alguma coisa, faz alguma coisa, escreve no seu diário o que está acontecendo com a sua fé. Qual é a promessa? Amém? Vamos aqui para o segundo tópico, sobre o legado de Isaac. Segundo tópico, queridos, primeiro tópico: o significado do nome Isaac significa riso, ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria a seus pais e a todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Gênesis 21, 1 e 7. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. O nascimento de Isaac simboliza a fidelidade de Deus e concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim Isaac se torna da alegria e das esperanças produzidas pela fé. Pela fé. Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 1 e 7. Olha, irmãos, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. Verso 7. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele tem um filho na sua velhice? Algo especial que Deus faz.
Deus imputa promessas, Deus realiza sonhos, Deus transforma o impossível no possível, Deus transforma a tristeza em ar e alegria. Mas, irmão, só que enquanto nós não somos tratados, você tem que tratar com você primeiro. Trata a sua vida, trata a sua mente, trata as suas decepções, trata os seus traumas, converse com você, põe para fora, busque endireitar os teus caminhos, as tuas veredas. As coisas não é do jeito que eu quero, nem como você quer. A fórmula, a receita está com Deus, mas a atitude de mudança é minha e sua. Você escolhe hoje o que você quer fazer da sua vida. Você decide. Quer continuar assim? Quer viver amargurado, ranzinza, sem graça, indeciso, infeliz, incapaz? Tudo começa a ficar perdido. É uma escolha sua. Mas agora você decide crer e viver a promessa, obedecer a promessa, retirar-se para uma vida de propósito, retirar para uma oração, retirar para um tratamento, retirar para uma cura, entender, ampliar as tuas veredas, os teus caminhos, buscar com Deus entendimento, graça, paz, sabedoria, longanimidade, amizade com Deus, verdade, oração, lágrimas, quebrantamento, jejum, é joelho, é fazer a sua parte, que o Senhor vai acrescentando, Ele vai fazendo, Ele vai mudando, vai trocando suas vestiduras, vai salpicando de sangue a tua vida, vai enchendo você de unção, de graça, de óleo, vai te dando poder, vai te dando graça, autoridade, vai abrindo teus olhos, vai ampliando a tua visão de reino, visão espiritual, entendeu o que está acontecendo. Satanás está doido para destruir a sua vida, para tirar você da presença de Deus, mas o Senhor está te dizendo: desperta para o que dorme, entenda que o tempo é hoje. Aleluia! Irmãos, e aí? Nasceu quem? Isaac. Isaac se torna agora filho da promessa. Amém. Finalmente, Isaac nasceu do lar. Abraão e Sara, através de Isaac, continuaria o seu conselho, o seu cumprimento, a sua promessa, e vendo crescer Deus em cada palavra que tinha feito. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo para nós não perdermos a nossa comunhão com os céus. Amém? Amém. Queridos, segundo tópico, subtópico, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Isaac, herdeiro da bênção. Isaac cresceu debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo de seu pai a depender de Deus em todas as coisas. Irmão, coisa mais linda isso aqui, né? A Bíblia fala assim: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça não te esqueça dos teus ensinamentos. O que será que isso aqui diz? Né? Isaac aprendeu as coisas com seu pai sobre Deus. Agora, imagina só, hoje como é que está, né? Educação está difícil, professores está difícil, escola está difícil, igreja está difícil, casa está difícil, pais estão sem tempo, mães estão sem tempo. Mas só que, irmãos, se nós deixamos a situação a perder, fugir do nosso controle,
Agora, que temor que vai crescer nossos filhos? Que temor que vai crescer nossos filhos? Qual é o temor que vai crescer a nossa casa? Qual é a defesa da vida que nós estamos passando para eles? Qual é o seu legado que você está deixando para o seu filho? Qual é o legado que você está deixando para a tua casa? Qual é o legado que você está ensinando a seu filho a conhecer a Deus? Ter experiências com isso é um dever nosso. Não é ou não é? O dever da igreja é nosso. Depender de Deus. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares, invocou o nome do Senhor,